Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani e essa semana a gente vai bater um papo sobre o risco político brasileiro. Bom, a política tem sido um tema importante ao longo dos últimos 10 anos, porque esse foi um período marcado por muita atenção na economia e na sociedade, com reflexos no ambiente político. Esses temas se misturaram o tempo todo. E não é diferente agora, a gente ainda vê muita polarização ideológica e eleições competitivas. Isso faz com que o tema da política seja fundamental para nós economistas construirmos cenários econômicos. E justamente por isso a gente tem conversado muito com os nossos consultores políticos. Eu acho que dá para resumir essas conversas todas em 3 pontos principais. O primeiro deles é entender por que o início de mandato agora, os últimos 6 meses, foram tão ruidosos na política. Depois é saber se essas fontes de ruído podem ou não serem superadas. E o que a gente tem ouvido é que sim, há uma chance boa de que o ambiente fique um pouco mais calmo. E por último, olhar para frente. Qual que é a agenda política a partir de agora? É isso que vai influenciar, no fundo, as nossas projeções. Mas deixa eu começar do começo. Por que o ambiente político no início de mandato foi tão ruidoso? Por que a gente viu tanta confusão nos últimos 6 meses? Basicamente porque o governo recém-eleito quis atender às demandas da sociedade. Ele atendeu isso de 2 formas. Primeiro, entregando um discurso bastante radical, bastante populista, uma retórica que assustou os mercados. Uma segunda forma de atender essa tensão da sociedade foi inverter a lógica do ciclo político de negócios. O que é isso? Normalmente, quando os governos ganham as eleições, eles arrumam a casa, arrumam as contas públicas para abrir espaço para mais gastos na segunda metade do mandato, de olho nas próximas eleições. Esse governo, devido à tensão social, fez o contrário. Ele aumentou os gastos e, a partir de agora, vai tentar arrumar as contas públicas. Junto com uma retórica mais populista e agressiva, isso trouxe muita intranquilidade em relação à agenda econômica. Apesar dessa estratégia fazer sentido politicamente, ela foi fonte de instabilidade nos mercados. Mas há uma boa chance de que esse ambiente mais nervoso possa ser superado. Uma coisa que a gente tem ouvido dos nossos consultores é que toda essa tensão de início de mandato deve ser superada e o ambiente político deve ficar mais calmo a partir de agora. Há várias razões para isso. A primeira delas é que o governo parece mais adaptado a um Congresso independente e não alinhado ideologicamente. Da mesma forma, a equipe de governo, que é uma equipe nova, que nunca havia trabalhado junto, parece mais coordenada. Contribui para isso o fortalecimento político do ministro da Fazenda, que se beneficia de bons resultados econômicos. A economia deve crescer mais do que esperado, a inflação também vem recuando de modo importante, o que abre espaço para corte de juros. Isso o torna naturalmente um porta-voz de temas econômicos e, portanto, os ruídos em relação à agenda de governo devem diminuir. Há também uma menor ansiedade no executivo com as entregas dos programas de governo. Da mesma forma, a queda de juros deve reduzir uma fonte adicional de incertezas no mercado. E por último, apesar dessa desaceleração econômica esperada, a gente vê que a avaliação do governo vem sendo sustentada, portanto não há uma leitura de problemas de governabilidade à frente. Tudo isso faz com que todos os ruídos que a gente viu nos últimos 6 meses sejam superados e o ambiente fique um pouco mais calmo. Para a gente, no entanto, é importante entender qual que é a agenda de governo a partir de agora. Uma leitura que a gente tem ouvido bastante é que a agenda de governo, a agenda política, vai ser muito influenciada pela área econômica do governo. E por esse aspecto, há 3 temas importantes. O primeiro deles, o governo vai ter que se esforçar muito para arrumar a receita. Ele vai ter que ter uma articulação grande com o judiciário e com o legislativo para que ele, aumentando a sua arrecadação, compense a expansão fiscal já anunciada e permita, com isso, organizar melhor as contas públicas e impedir uma alta expressiva da dívida do governo. Mas associado ao tema da receita, tem a questão da reforma tributária. Esse é um tema complexo que vai consumir muito esforço político ao longo dos próximos meses. A reforma tem que ser aprovada ainda no Congresso, no Senado, e mais importante, toda a regulamentação vai começar a ser feita, o que exige um debate muito grande. Esse vai ser o grande ponto da agenda dos próximos meses. Mas superada a questão da receita e da reforma tributária, há um terceiro aspecto interessante. O governo deve se concentrar na agenda verde. Ele provavelmente vai querer aprovar no Congresso a discussão sobre crédito de carbono. Isso permite a ele não só a construção de um discurso político eficiente aqui dentro do país, mas principalmente uma outra inserção global que pode atrair fluxos de capitais para o Brasil e, portanto, beneficiar a economia e o próprio governo. Então, quando a gente olha hoje o governo, são 3 temas principais: busca por receitas, reforma tributária e agenda verde discutindo o crédito de carbono. Bom, essa história, nos falamos na próxima semana. Até lá!